Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os parlamentares de Porto Alegre foram até a Unidade Básica de Saúde Ramos, na Vila Páscoa, para avaliar as condições de atendimento. O posto, que tem capacidade para atender em média 15 mil pessoas por mês, hoje está funcionando com sobrecarga. Moradores de mais de 4 comunidades procuram um local para atendimento, totalizando cerca de 25 mil pessoas. O que nós estamos reivindicando não é que o posto está totalmente abandonado, não, ou desassistido. Ele está defasado com pessoas para nos atender. A Ramos, o posto da Ramos, ele foi criado para atender a Vila Ramos, mas infelizmente hoje ele atende a Vila Ramos, a Vila Páscoa, um pedaço da Santa Rosa, a Vila Dic, que está vindo, Jardim Vitória da Conquista. As principais reclamações dos usuários são as filas e o tempo de espera para as consultas. Dificuldades estas justificadas pela grande demanda de pacientes e pelo quadro de funcionários insuficiente. A coordenadora da unidade é também a única clínica geral, especialidade que está entre as mais procuradas. O problema maior é a comunidade que não ajuda. Nós temos a melhor coordenadora de todas as zonas aqui, a melhor coordenadora nós temos, que é a doutora Juliana, que nos coordena. Só que o povo não se reúne para fazer nada e ela sozinha não vai fazer. E como que a população aqui poderia se organizar para melhorar isso? Qual é a sua sugestão? Eles vêm no posto, no dia das reuniões, no dia dos encontros, eles vêm no posto, só que o povo não vem. Só buscando eles não vêm. Outro fato que chamou a atenção é que os moradores da chamada Nova Vila Dic também têm que recorrer ao UBS Ramos. Há dentro do loteamento um posto de saúde, mas o prédio não está finalizado e o atendimento é feito apenas uma vez por semana. A nova comunidade está sendo reassentada da DIC, que já tem o seu posto de saúde, que é do GHC, a Santíssima Trindade, só que o problema é que eles, como o posto não estava pronto, o prédio, eles não estavam atendendo e eles também têm que atender na DIC velha e na DIC nova. No momento tem mais ou menos 60% da população na DIC velha e 40% aqui na nova. O posto deles está previsto para ficar pronto no final de julho desse ano, né? E eles vão vir para atender na associação. A partir dessa semana estamos organizando pelo menos 2 turnos por semana. Eles vão atender para fazer o acolhimento e fazer as coisas mais urgentes do pessoal da DIC. Estiveram presentes na visita os vereadores Mauro Pinheiro do PT, Alceu Brasinha do PTB, Mário Manfro do PSDB e a presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon do PT. Eles ressaltaram que as filas e demoras são problemas recorrentes do atendimento de saúde na cidade, mas que esta não é a situação ideal. Se o grande problema da cidade de Porto Alegre hoje é a emergência, é exatamente em função decorrente do que a gente viu aqui. As pessoas não conseguem atendimento no posto de saúde na sua comunidade, então tudo vira emergência. Acho que essa questão é fundamental dessa sexta-feira na comunidade, né? A saúde que precisa urgente de investimento para que a população seja tratada com dignidade. Recentes votações feitas pelos vereadores da capital, como a aprovação do projeto de lei do Executivo que propõe a criação de 221 cargos na saúde e do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, vão ajudar a solucionar a problemática das superlotações. Foram criadas mais de 200 vagas, né, de médicos agora na Câmara de Vereadores, sem dúvida isso também vai ajudar, né? E foi agora realizado um concurso público para técnico de saúde bucal, voltando a falar na minha área. Isso é um avanço significativo e agora tem que haver essas contratações para que otimizem esse atendimento e a odontologia também avance. Claro que, volto a insistir, a contratação desses médicos vai também ajudar e o IMESF, né? A criação desse instituto, sem dúvida nenhuma, vai diminuir e também agora depois, né, mais na frente um pouco com as UPAs, né? Então tudo isso é um sistema de saúde que gradativamente vai avançando. Tem muito a ser feito, mas está melhorando. Os trabalhos em resina grafitada sobre papel, entremeados por espelhos, do artista plástico Hélio Grink, estarão expostos no T Cultural Tereza Franco do Legislativo a partir dessa terça-feira. Papelão, tecido, linha de costura, corda, plástico de garrafa PET e até cimento tingido servem de matéria-prima para as pinturas do artista.
Leonardo Pereira mostra obras super coloridas que combinam materiais alternativos e elementos tradicionais de pintura e desenho, como tintas a óleo e acrílica, grafite e giz pastel. O título da exposição, Frágil, teve inspiração no aviso Cuidado Frágil, estampado nas caixas de papelão que guardam produtos delicados. O objetivo do artista é traçar um paralelo entre o tratamento dado aos materiais disponíveis, as relações humanas e a forma como as pessoas convivem com seus recursos. Para Leonardo, resgatar das ruas ou do lixo um pedaço de papelão e dar-lhe uma função, um sentido nada mais é do que valorizar seu potencial de transformação. Da mesma forma, diz ele, as relações humanas podem passar por um processo de valorização, resgate e transformação. Leonardo nasceu em 1975 em Porto Alegre. É bacharel em Artes Plásticas Pintura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Começou a pintar em 1998 e participou de exposições em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As obras estão expostas na Galeria Clébio Soria da Câmara Municipal. Os interessados podem visitar a exposição até o dia 27 de maio, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, de segundas às sextas-feiras, e das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, às sextas-feiras. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3220 4392. As câmeras da EPTC, que auxiliam no planejamento e segurança do trânsito na capital, agora também estão a serviço do SAMU. Luciano Eifler, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, está conosco para falar dessa parceria. Seja bem-vindo, Luciano. As câmeras estão a serviço do SAMU desde o dia 1º de abril. Que resultados vocês já podem observar na mudança, enfim, do serviço de vocês? As câmeras é um recurso bastante importante, bastante interessante. A princípio ele funciona para organizar o trânsito e é de utilização da EPTC, para organizar o fluxo do trânsito, áreas de congestionamento maior. Teve uma parceria junto com a EPTC para que a gente pudesse compartilhar ou visualizar também as câmeras e as imagens das câmeras de trânsito que nós temos nos principais cruzamentos e vias da cidade. Com isso, o médico consegue visualizar o acidente de trânsito, aquele motociclista que está ao solo, acidentado, se ele se mexe, qual é o padrão ventilatório dele, se há um sangramento no local, se o amassamento, a deformidade dos veículos, determinando qual a energia cinética envolvida no acidente de trânsito. Tudo isso é informação. O médico até então, na central de regulação do SAMU, ele só tem a informação do solicitante que passa pelo local ou de algum popular que está na cena, através do telefone 192. O médico vai coletar as informações sobre consciência, se respira ou não, para tentar definir qual a gravidade. Então ele monta o cenário através das informações pelo telefone. Com as imagens, aquelas que estão abaixo das câmeras da EPTC, da nossa visão, a gente consegue definir melhor qual a gravidade, qual é o número de vítimas nós temos no local. Então isso já está trazendo um benefício, porque agora o médico tem um melhor discernimento sobre o que está acontecendo. Então qualifica a informação, porque a gente tem também a visão das câmeras. Então isso é bastante importante, bastante interessante. Já vimos alguns relatos, nós estamos fazendo, na verdade, um projeto piloto, um teste, para ver qual é o benefício. Né? Mas certamente já teve alguns casos que nos trouxe bastante informação. A EPTC tem 41 câmeras espalhadas pela cidade. Vocês têm acesso a essas 41 imagens? Isso, nós temos um link, né, que através da Procempa foi feita então a comunicação através de um servidor de todas as imagens que a EPTC tem para a nossa central de regulação, né, que é ali no pronto-socorro. E lá nós temos uma colmeia de imagens, elas estão funcionando e randomizando, as câmeras giram 360 graus, e quando há algum acidente, normalmente a EPTC vai focar naquele acidente ou naquele local que está mais congestionado. Logo após um acidente, o que acontece com o trânsito é congestionamento.
Então a EPTC ela tem o objetivo de organizar o trânsito para dar mais fluidez, né? Então vai administrando o trânsito através dos semáforos, e nós da saúde, do SAMU, podemos verificar na cena, no local ali, como está a gravidade da vítima. E vocês têm condições de aproximar essa imagem? Vocês têm algum controle da imagem? Ou só a EPTC é que tem esse controle? A operação das câmeras, elas estão com a EPTC. O que se tem ali no nossa central é o zoom digital. Ele pode ser feito, o zoom digital, ou navegar na própria imagem com a câmera, então se consegue fazer. Mas a operação da câmera é feita diretamente com o pessoal da EPTC. Houve algum treinamento específico, algum planejamento entre equipe SAMU e equipe EPTC para esse serviço? O que nós temos é, na verdade, essa parceria, esse acordo que foi feito para se poder visualizar as câmeras. Nós já conhecíamos o software de visualização das câmeras e estamos agora utilizando eles lá. E de que maneira os azuizinhos, né, que a gente chama os agentes da EPTC, podem também auxiliar vocês? Eles também têm algum contato por telefone, passando algumas informações? Há algum treinamento nesse sentido? Não, com certeza. A EPTC e o SAMU são atores de linha de frente, num acidente de trânsito, por exemplo. Então, muitas vezes, os agentes da EPTC estão já no local e eles mesmos fazem a comunicação e a solicitação de socorro, ou a equipe chega junto, ou a equipe vai trabalhar junto. A EPTC vai colocar os cones ou isolar a área para que a equipe do SAMU possa atender. O exemplo de um acidente de motocicleta, por exemplo, numa via pública, a EPTC vai organizar o trânsito, vai dar segurança para a equipe atender no local, né? Então vai isolar a área para fazer o atendimento. Muitas vezes eles vão fazer aquela primeira abordagem, vão entrar em contato. Nós temos um rádio direto com a EPTC na nossa central de regulação, em que nós temos contato via rádio direto com os agentes de trânsito que estão na rua com os rádios móveis. Então nós já entramos em contato, já é de uso corriqueiro essa comunicação via rádio com os agentes de trânsito. Nós tivemos já ano passado e ano retrasado fazendo o treinamento de algumas equipes que estavam entrando na rua, que estavam iniciando a atuação como agente de trânsito. Nós fizemos o treinamento como fazer imobilização, como manejar inicialmente numa parada cardíaca ou numa situação que, como eles estão trabalhando junto ao público, eles eventualmente podem acabar atendendo, acabar abordando inicialmente a vítima. Então já houve essa parceria, existe sempre esse treinamento conjunto, EPTC-SAMU. E vocês já sentem uma mudança na rotina nesse primeiro mês de atuação dessa parceria? Sim, com certeza, nós já conseguimos visualizar, já teve um caso que nós já relatamos anteriormente, que foi uma situação em que um acidentado, uma queda de motocicleta, estava ao solo, se conseguiu visualizar a gravidade, se mandou uma ambulância adequada para o atendimento e se acompanhou, inclusive, a equipe atendendo no local. Em outra situação, uma situação clínica, em que a paciente passava mal, em via pública, ela estava abaixo de uma das câmeras da EPTC, se conseguiu visualizar a paciente. Logo após os chamados, foi disparada a ambulância e por populares, foi deslocado o paciente por meios próprios, através de um táxi. E nós estávamos com uma ocorrência ali por perto. Então, nós visualizando já a ocorrência, nós cancelamos aquele envio, porque muitas vezes o solicitante ele não se lembra de cancelar o envio da ambulância. A ambulância está indo para lá por uma situação que não existe mais. A pessoa já foi deslocada por meios próprios ou já se evadiu do local e a ambulância está indo lá para atender. Então, nós acabamos desviando essa ambulância para outra ocorrência que acontecia nas proximidades. Então, isso tudo dá, na verdade, agilidade, mais rapidez e optimização dos recursos. E esse tipo de parceria é um tipo de parceria que já existe, tu estavas comentando comigo antes nos bastidores, e em outros locais, como no Rio de Janeiro, né? Então, Porto Alegre tem exemplos já positivos a seguir nesse sentido. Algumas capitais brasileiras e alguns grandes centros já estão organizando ou já estão centrando numa central de comando vários serviços de resposta e de emergência, como polícia, brigada militar, agentes de trânsito, bombeiros, pré-hospitalar. Alguns serviços já estão se estruturando com uma central de comando em que tem, entre outras coisas, uma ferramenta que é o vídeo monitoramento. Como eu te falava, nós temos a visualização da cidade, se tem a cidade na mão, com todas as imagens dos locais, as ocorrências que estão acontecendo ali ao vivo. E as equipes, elas saem juntas, às vezes. Então, há um melhor entrosamento entre as equipes. Eu acho que é a tendência, pelo que eu vejo no médio e longo prazo, que exista uma coordenação, um agrupamento, uma parceria desses serviços. Atualmente, a grande maioria dos serviços funcionam em prédios diferentes, em unidades diferentes, que acabam tendo contato via telefônico, ou vão acabar trabalhando juntos em campo, quando estão atendendo a ocorrência ao mesmo tempo. Luciano, quantos atendimentos o SAMU faz diariamente e de que forma as pessoas, o cidadão comum, digamos assim, pode auxiliar vocês nesses atendimentos para agilizar, enfim, para confortar um pouco mais essas pessoas envolvidas nesses acidentes? Nós temos em média 120, 130, às vezes um pouco mais de ocorrência, dependendo do dia, do horário. Existem alguns horários de pico de acidentes de trânsito.
alguns outros horários que a violência interpessoal, ferimentos por arma de fogo, arma branca são mais prevalentes. A melhor maneira é o cidadão dizer exatamente onde ele se encontra, o endereço ou o numeral, para que o condutor, o motorista, possa chegar rápido na cena, ou em um ponto de referência ao qual ele se encontra, um supermercado, um grande shopping center, enfim, algum ponto de referência para facilitar a chegada da equipe. Manter a calma, responder as informações que o médico vai perguntar, ele vai ser de maneira breve, ele vai fazer algumas perguntas, se a pessoa respira, não respira, se ela está inconsciente ou consciente, se foi um acidente de trânsito, se foi uma arma utilizada. Então, algumas informações são fundamentais para saber qual é o tipo de ambulância que eu vou disparar, né, e que tipo de ocorrência nós vamos atender. Então, qual a proximidade da ambulância daquela cena. Então, dizer grau de consciência, se a pessoa respira ou não respira, se é uma situação clínica, traumática, responder de maneira sucinta, com calma, as respostas que o médico regulador, as perguntas que o médico regulador vai fazer. E dar o endereço do local. Se for um acidente, evitar mexer na vítima. Muitas vezes um acidente pode ter lesão de coluna e a mobilização inadequada pode levar a uma lesão raquimedular ou deixar a pessoa com uma sequela neurológica. Então, um acidente manter a pessoa imobilizada e chamar o socorro. E quais são os planos de vocês com a IPTC? Nós sabemos que a IPTC fizemos uma visita aqui, inclusive, da casa ao sistema de monitoramento e eles têm a previsão de aumentar para pelo menos 100 câmeras até 2014. Vocês devem acompanhar todo esse crescimento, enfim, e de alguma forma se beneficiar com isso também? Acredito que sim, acho que esse início desse projeto piloto do vídeo monitoramento e das câmeras compartilhada com o SAMU, eles são o início, acho, de uma parceria que já estava ocorrendo. Então, oficializando, talvez, um jeito de trabalhar junto. Acredito que isso seja o princípio de uma grande parceria ou a agregação de todos esses serviços que eu já havia lhe dito. Certamente, eu acho que esses serviços trabalhando junto, eles têm uma melhor resposta, um melhor atendimento ao cidadão. Acho que esse é o objetivo. Todos trabalhando junto, de forma harmônica, dar um atendimento mais rápido, mais eficaz ao cidadão. Beneficiando a todos, então. Com certeza. Luciano, obrigada pela tua participação no nosso programa e sucesso com a parceria de vocês com a IPTC. Muito obrigado. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.